Bom dia, meus colegas. Bom dia, Descomplique. Estamos aqui para mais uma live sobre gestão de consultório. Na verdade, terça-feira, já até me perdi. Terça-feira é dia de falarmos sobre secretária, equipe, liderança. E vocês escolheram um tema bem legal para eu estar aqui falando hoje. Bem-vinda, Eri, Raquel, Bruna, Mari, Ana Paula, Vivi, Gláucia, sejam todos muito bem-vindos. Maria Elisa, a Milka, muito bom dividir as manhãs com vocês. Bom dia, Mari. Liberei ontem a pesquisa de satisfação. Vocês viram? Vocês assistiram o vídeo? Alguns de vocês já pegou para fazer? Aquele formulário do Google que eu falei que ia dividir com vocês como que fazia. Postei ontem à noite. Bom dia, Gláucia, Juliano. Quem não assistiu, depois dá uma olhada. Ficou um vídeo grandinho, ficou um vídeo de 10 minutos, mas não tem outra forma, né? Fui ensinando passo a passo, demorou um pouquinho mais, não tinha como eu acelerar. Então, quem não assistiu, depois dedica um tempinho porque tá valendo. É uma pesquisa super... Eu ensinei como que faz, as perguntas vão ser vocês quem vão criar, a estrutura vem de vocês, né? Até porque tem que saber o que vocês querem saber a respeito dos pacientes de vocês. Saudade, Ledos, ao vivo também. Tá trabalhando muito, né? Já voltou aí. Mas tá valendo. Quando dá, eu sei que você aparece. Mas é isso, pessoal. Então, vocês haviam pedido. Na semana passada a gente falou de secretária, de algumas coisas que a gente podia fazer em reunião. Foi daí que surgiu essa ideia mesmo. A gente falou das reuniões em equipe para que a gente pudesse fazer as secretárias ficarem mais comunicativas, conversarem um pouco mais. Bom dia, Regina. Bom dia, Dani, Monique. Sejam todos bem-vindos. E daí surgiu a ideia de fazer uma live sobre dinâmicas de grupo, né? Gente, o assunto dinâmicas, ele tem... A gente pode listar 200 dinâmicas que existem, para mais. Existem muitas opções. Existem profissionais que trabalham exclusivamente com isso. Equipes de RH, coachings. Então, o que eu vou falar aqui é uma visão bem geral, bem básica. Deixa eu ver o Pedro. Clara, só posso aplicar esse questionário no consultório particular ou nos ambulatórios também é válido? Pedro, eu acho que vale sim. Depende do que você quer com essas informações. Se você, no ambulatório, quer saber como que tá o atendimento, quer melhorar a qualidade, quer conhecer um pouco mais o perfil dos pacientes, você pode usar sim, tá? Não tem limitação, não tem restrição nenhuma. A única limitação, na verdade, é que a pessoa precisa ter um celular para que você envie essa pesquisa por mensagem, por e-mail, então ela tem que acessar de alguma forma isso. Mas você pode usar em ambulatório sim. Gente, você pode usar... Eu já fiz formulário Google e mandei para vocês que acompanham a lista de e-mail. A gente tem uma lista de e-mails que volta e meia a gente manda e-mail para vocês com conteúdo. Eu já mandei algumas pesquisas de satisfação para vocês. O que tá achando? Como que o Descomplique pode ajudar? O que pode melhorar? Então vale para diversas situações, não só relação médico-paciente, tá? Vocês podem colocar na rotina aí de vocês tranquilamente. Bom dia, Camilinha. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Norberto, Patrícia. Então, gente, aí falando sobre dinâmicas de grupo, né? Por que a dinâmica é uma coisa interessante? Você consegue identificar perfil e características das pessoas que você não ia conseguir com uma entrevista. Porque numa entrevista, a pessoa vai falar o que você quer, de repente, ouvir. A pessoa, quando vai preparada para uma entrevista, ou quando você faz uma reunião com um funcionário, a pessoa tende a te falar... Ela já sabe ali, né, o que precisa te falar numa entrevista para você gostar dela. Numa reunião de equipe, a pessoa sabe o que pode ou não ser dito. Quando você faz uma dinâmica, mal ou bem você tá buscando informações que ficam ali encobertas, né? Você está vendo o relacionamento das pessoas, você está vendo pessoas que destacam ou não pela liderança, as pessoas que sabem lidar ou não com conflitos. Então, uma dinâmica, ela consegue realmente trazer mais informações. Não aquelas informações claras, ditas, né? Mas aquelas que ficam ali entre uma situação e outra. Então, eu selecionei para vocês 3 dinâmicas que podem ser feitas durante um processo seletivo. Já perguntaram muito aqui. A gente pode depois bolar uma live só sobre isso, sobre contratação.
Mas já me perguntaram muito, Clara, como contrata? Você pode fazer dinâmica de grupo para identificar o funcionário que você está procurando para aquele momento do teu consultório, da tua empresa, né? Então eu vou te passar 3 dinâmicas de grupo que a gente pode fazer para processos seletivos e eu vou falar de 3 que podem ser feitas com a sua equipe. Nas reuniões que você faz, você pode... Na verdade, eu sempre defendo aqui que a gente tem que ter reuniões frequentes com a nossa equipe do consultório. Clara, minha equipe sou eu e uma secretária. Ok, o ideal é que você faça reuniões com frequência com essa funcionária, ainda que seja uma só, tá? Eu tenho 10 funcionários, a mesma necessidade cabe. A diferença é que quando você tem equipes muito grandes, com pessoas que fazem uma atividade especial, de repente vale a pena você criar uma reunião unificada para toda a equipe e algumas reuniões menores para segmentar um pouco mais o funcionário e o papel que ele tem naquele seu consultório, naquela sua estrutura. Porque aí você consegue usar uma linguagem mais direcionada, uma coisa mais específica. Uma rotina de encontros legal, assim, bacana, seria uma vez por semana para reuniões rápidas. O que eu quero dizer com isso? Encontros de 15, 20 minutos semanalmente. Você vai marcar que toda semana, na segunda-feira, ou escolhe o dia que tem menos fluxo de pacientes, que é um dia mais fraco em termos de agendamentos. E aí nesse dia você faz a reunião. E aí nesse dia o que você vai avaliar? Se as metas da semana passada, as coisas que ficaram pendentes foram resolvidas, o que vai ficar de planejamento para os próximos 7 dias. Você consegue criar um acompanhamento muito específico, muito próximo do teu funcionário. A Leandra aqui. Isso de reuniões frequentes mudou o humor, a vontade e os problemas da equipe. Tá tudo mais alinhado. Exato, Leandra. Quando você faz reuniões assim raras, é uma tensão pro teu funcionário, a reunião, né? Nossa, hoje tem reunião, hoje tem reunião. Aquilo vira um drama. A pessoa já vai se defendendo, a pessoa já vai com outra mentalidade pra reunião. Quando você cria o hábito de fazer reuniões muito frequentes, e não existe excesso, né? Você vai fazer reuniões curtinhas para não ficar também num blá blá blá, perda de tempo. É uma coisa bem pontual. É uma coisa tão frequente, uma rotina tão habitual da tua empresa, do teu consultório, que aquele funcionário já sabe o que esperar. Você já treinou aquele funcionário para estar sempre sendo, não é avaliado, mas realmente sendo questionado de uma forma positiva, né? Você tá ali querendo saber o que deu certo, o que deu errado, se colocando à disposição para melhorar o que precisa ser melhorado. Tá ali para liderar mesmo, que é isso que a gente precisa ser, né, gente? O assunto não é diferente do que eu falava diretamente em cada funcionário, mas no grupo e com outras opiniões e visões tem sido muito mais produtivo. Exato, Leandra. Quando a pessoa tá em grupo, né, fazendo uma reunião, ela fica mais, eu acho que a vontade é contraditório, né? Porque parece que ela fica mais à vontade de sugerir uma modificação, sugerir alguma coisa que precisa, algum ponto de vista que ela tá percebendo dos pacientes. E aí um falando estimula o outro a falar. Então é muito legal essa troca, é muito bacana mesmo. Bom, vamos falar aqui então quais são, né, essas dinâmicas que eu selecionei que dá pra você fazer no seu consultório. Gente, eu volto a dizer, teriam 200 dinâmicas pra gente falar aqui. Eu escolhi 3 pra falar e ok, tá? Vejam se faz sentido pra realidade de vocês, se vocês conseguem implementar numa próxima reunião. Bom, tem uma dinâmica muito bacana que você precisa pra fazer essa dinâmica, uma caixa de bombom, tá? E um telefone que tenha música, tá? Só precisa de música e caixa de bombom. E você vai precisar embalar essa caixa de bombom para que a pessoa não saiba que tem bombom ali. Vai ser uma caixa surpresa. E aí, a ideia dessa dinâmica é que você vá passando, a pessoa vai passando a caixinha de bombom, né? Sem saber que é uma caixinha ali anônima. E quando a música parar, a pessoa que tiver com a caixinha na mão, ela vai ser informada, né, anteriormente, de que ela tem um desafio para fazer. Então, olha, quem tiver com a caixinha na mão, na hora que a música parar, vai precisar realizar um desafio. E aí, pra quê? Qual é o objetivo dessa dinâmica, né? Você tentar identificar aquele funcionário que passa muito rápido a caixinha, que fica muito ansioso quando a caixinha tá vindo pra ele, quer se desfazer logo dela. Porque pode ser um funcionário que tá com algum problema de resolver desafios que a gente lida diariamente, né, gente? Eu não tô falando de problemas mega, mas a gente diariamente tem pequenos micro desafios pra resolver. Então a gente tem que empoderar esse funcionário, a gente tem que trazer responsabilidade e autoestima pra esse funcionário não fugir desses desafios diários. Então qual é a ideia? Quando o funcionário para a música e ele abre...
Na verdade, ele vai saber, né? Tem um desafio para resolver. E quando ele abre, na verdade, é um bombom que tem, é uma surpresa boa e não um desafio ruim para realizar. Mas nesse caso, você consegue perceber, mais do que a conclusão da coisa, é o processo de passar a caixa, receber a caixa, é aquela ansiedade que você vai ver naquele funcionário. E, gente, isso também, essas dinâmicas, esses momentos com a equipe são interessantes pra gente fazer aquela leitura do funcionário, aquela leitura não verbal. Porque, como eu falei, o funcionário ele vai te dizer o que ele quer te dizer, né? Ele vai verbalizar aquilo que ele o que ele permite, né? Ser verbalizado. Mas tem muita coisa que a gente diz com as nossas ações, com as nossas... que nada mais é do que a programação neurolinguística, né? Que a gente também já falou aqui algumas vezes. A gente comunica com o olhar, a gente comunica com algum tique que você tenha, com algum posicionamento de roupa, de braço. Isso tudo é comunicação, só que é comunicação não verbal. Então, quando você faz essas dinâmicas de grupo, essas reuniões de grupo, você vai estar cada vez mais conhecendo o seu funcionário. Ele não sabe aquela coisa que marido e mulher, amigos, olham e falam assim, nossa, não preciso nem falar, olho pra fulana, já sei. Amiga é assim, né? Você olha pra amiga, nossa, você já sabe o que ela pensou em questão de segundos. Por quê? Você, além de ouvir muito a sua amiga, conversar com ela, saber os pensamentos diante das situações, vocês também conhecem os trejeitos uma da outra. E é isso que a gente tem que buscar para a nossa equipe, conhecer cada vez mais a fundo os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Então essa foi a dinâmica 1, que é a dinâmica da caixinha de bombom, que é a caixinha de bombom surpresa, né? Do desafio, para você identificar como que o teu funcionário lida com desafios ou com a expectativa de estar diante de um desafio a ser realizado. Tá. Uma outra dinâmica bem legal de ser feita, deixa eu tomar aqui um cafezinho. É com o funcionário, isso pode ser feito no início do ano ou em outros momentos também, mas no início do ano eu acho muito bacana. Você vai fazer uma reunião com seus funcionários e assim como você tem o seu planejamento, as suas metas, as coisas que você quer desenrolar naquele ano, naquele mês, enfim, a gente tem muito isso, né? A gente trabalha com planejamento e motivação com metas. Você pede nessa reunião, você vai dar um papel para cada funcionário e vai pedir para o funcionário, de forma anônima, escrever quais são os objetivos dele para esse ano que está começando, né? Objetivos pessoais, objetivos profissionais. Pede para que ele liste as coisas de forma mais detalhada possível e avisa que vai ser uma carta anônima, que você não vai ter acesso àquilo, só o funcionário vai, tá? E aí, nesse momento, ele vai ter listado, né? Você vai dar um tempo para isso, deixa lá um ambiente legal para que ele consiga escrever e colocar no papel quais são os objetivos para aquele ano que está se iniciando, né? E é importante, profissionais e pessoais também, porque isso caminha junto, né, para nossa realização. E depois disso você vai pedir, você vai ter envelopes e você vai pedir que a pessoa coloque a cartinha dentro do envelope, tá? E essa pessoa vai levar essa carta para casa e você vai pedir que ela só abra essa carta 6 meses depois, quando estiver no meio do ano, para que essa pessoa consiga, no meio do ano, fazer uma análise de como tá o que ela planejou lá no início do ano. As coisas continuam fazendo sentido? Alguma coisa mudou no planejamento? Ela conquistou parte das coisas que estavam escritas, até porque está no meio do ano, algumas coisas devem estar sendo resolvidas. Então, e nesse momento de abrir a carta, pode ser uma coisa que faça individualmente, você oriente, olha, eu vou avisar o dia para abrir a carta que vocês fizeram. Ou vocês podem fazer outra dinâmica de grupo, de forma que cada um vai levar a sua carta, vai abrir sua carta e você pode estimular que cada um fale alguma coisa que conquistou, ou alguma coisa dentro dos planos que ainda precisa ser uma motivação. E é muito bacana quando você também conhece os motivadores do seu funcionário. Isso é uma coisa que você não pode entrar na cabeça dele, nem exigir que ele te fale, mas se você tiver uma boa relação com o funcionário ao ponto dele te sinalizar as coisas que para ele são importantes, é muito legal você saber isso. Por quê, gente? Nós temos que trabalhar também para que o nosso funcionário conquiste as coisas que para ele são importantes. Porque assim esse funcionário vai ser feliz, vai ser motivado. E a gente trabalha muito com isso, né? É importante que todos estejamos felizes e com a sensação que estamos crescendo pessoalmente, crescendo profissionalmente. Então é muito legal fazer esse encontro da abertura da carta, outra dinâmica. Marca uma dinâmica para abrir a carta. E aí a pessoa vai ficar à vontade de contar ou não
o que ela escreveu. Você pode pedir para cada um da equipe falar uma coisa que tenha escrito que tenha conquistado e uma coisa que escreveu e que ainda não tenha conquistado. E que a pessoa queira dividir com todo mundo para ser mais um compromisso em grupo dela conseguir realizar uma coisa que é importante. E naturalmente um pode ajudar o outro. Então tem muita coisa bacana nessa dinâmica da carta escrita, tá? Eu dei aqui a sugestão de fazer no início do ano para abrir, né, e ver essa carta no meio do ano, para que a gente consiga ver o planejamento anual, mas isso pode ser feito em intervalos de tempos menores, tá? Tem uma sugestão, uma outra dinâmica que é parecida com essa, que envolve 30 dias só. E aí, ao invés do funcionário levar a carta para casa, você manda a carta do funcionário que ficou no envelope para o endereço dele. Então ele vai receber a carta um mês depois. Então ele vai receber, e aí nesse caso a sugestão que você tem que dar é que ele crie metas para aquele mês, né? Não para o ano. Então isso você pode personalizar conforme a tua necessidade, conforme a realidade do teu consultório e o desejo que você tem para esse momento, né? Pô, percebeu que os funcionários estão desmotivados, não estão trabalhando em equipe, estão brigando muito. Pô, será que não é o momento de fazer uma dinâmica, de colocar essa galera para conversar? Quando a gente conversa, muita coisa é resolvida, gente. Muito problema. E quando a gente faz as reuniões semanais, como a Leandra estava falando, é uma oportunidade da equipe sinalizar se tem algum problema. É uma lavagem de roupa suja de uma forma ou outra, porque você tá dando abertura para alguém pontuar alguma coisa que não tá saindo legal, tá? A Regina, esse ano ainda pode, porque basicamente nem começou. Verdade, Regina, verdade. Eu parei para olhar minha programação de coisas que eu tinha para resolver, vou te falar que bagunçou tudo. Amanda, fiz o treinamento da... Ah, não acredito que você fez. E fizemos algo parecido, foi muito bom. Consegui ver meu crescimento que eu achava que era... Não acredito, Amanda. Te invejei nesse momento, tá? Inveja branca. Eu admiro super as obras do Dale Carnegie e o treinamento dele. Estaria entre, assim, uns objetivos de vida. Invejei. Momento, um minuto de silêncio pra minha inveja branca. Que bacana. Depois me conta no particular como é que foi isso. Ou se quiser contar aqui também, não tem problema não. Me conta depois como foi a sua experiência. Se valeu a pena, o que você achou. Ai, que legal. Fiquei até eufórica. Depois conta, Amanda. Vou te cobrar, tá? Vou te cobrar. Vou até perguntar aqui pra poder te mandar mensagem depois se você esquecer de falar comigo. Bom, gente, outra dinâmica que pode ser feita é a terceira. Eu falei que ia falar de 3 para fazer com os funcionários, né? A terceira que pode ser feita é, numa dessas reuniões, pedir para cada funcionário escrever num papel os pontos positivos de trabalhar com aquela equipe, os pontos negativos, quais têm sido os desafios, qual a sugestão que a pessoa tenha para fazer. E você pede para que ela faça de uma forma que... a pessoa tem uma letra bonita, pede para fazer uma letra de forma, todo mundo com letra de forma, para não identificar, para ser um papel anônimo. E aí, mistura todos esses papeizinhos, né? Recolhe os papéis dos funcionários que vão ter escrito essa avaliação e sorteia para que cada um pegue um papelzinho e vá, né, falar sobre aquele papel que muitas vezes não é o seu. Para a pessoa dizer o que ela achou do ponto forte, do ponto fraco, da sugestão, se ela tem alguma sugestão em relação a isso. Essas dinâmicas, elas tiram a gente do conforto, né? Porque, por exemplo, essa pessoa, de repente, ela não falaria uma sugestão ou alguma crítica que ela tenha para fazer àquela estrutura, porque, gente, o funcionário, muitas vezes, ele tem medo de falar com você alguma coisa, ele pode ter esse medo e ser mal interpretado. Tem muito líder que não é líder, que é chefe, patrão. Então, o teu funcionário já teve outras experiências ao longo da vida que, de repente, façam com que ele tenha uma visão de um líder, não como um líder que está ali para ouvir e partilhar e que queira crescer junto. Então, nessas dinâmicas, a pessoa ela tá ali envolvida numa situação que todo mundo tá fazendo, né? Então, e outra, gente, é ter maturidade também. Nossa, como líder foi importante falar isso. Pra gente não levar as coisas pro lado pessoal, tá? Se a gente tá fazendo uma dinâmica de grupo, na qual a gente pede pro nosso funcionário sinalizar um ponto que precisa ser melhorado, a gente tem que ter muita maturidade profissional para ouvir uma crítica, tá? E quando for uma crítica dos teus funcionários, uma crítica de gente que tá ali para trabalhar para um bem maior, ótimo. Gente, eu sou a favor sempre das críticas. É claro que a gente na internet vê muito hater, muita gente que não tá querendo nada, tá querendo só te atormentar. Essa pessoa não tá... Não tô falando dessas críticas.
Mas no geral, as pessoas que estão ali para te fazer qualquer sugestão e que ao ponto de vista delas você tenha algo a melhorar, essas pessoas precisam ser ouvidas. Então, quando a gente faz isso com o nosso funcionário, nada de levar para o lado pessoal, nada de ficar grilado, porque o nosso objetivo é mesmo ter essas informações, combinado? Então, olha, caiu minha caneta, peraí. As sugestões escritas são super importantes, com certeza, Regina, com certeza. Eu acho que até na pesquisa de satisfação que eu ensinei a fazer ontem e tal, as minhas funcionárias, elas falam pro paciente, a gente sempre fala isso pro paciente, olha, a gente ama elogio, tá? Isso infla o nosso ego, a gente fica todo vaidoso. Mas nessa pesquisa de satisfação, a gente quer crítica, a gente quer que você seja bem crítico, porque é através disso que a gente vai melhorar o nosso atendimento. Então a gente já deixa bem claro isso, até para aquele paciente ficar à vontade de fazer uma crítica. E lembrando, a pesquisa de satisfação que eu ensinei ontem, ela é anônima. Você vai receber aquilo pelo e-mail e você... Pelo e-mail. Pela página lá, como eu mostrei, mesmo que você vai checar as respostas e não tem o nome de quem respondeu, tá? A Marília tem uma única funcionária. Acha que vale a pena também isso? Marília, essas dinâmicas que são anônimas não vai funcionar, porque ou você que escreveu ou ela. Então vai ficar mais difícil para você criar esse anonimato nessas perguntas, tá? Então, igual a questão de passar a caixinha de bombom, são coisas que não vão caber porque sozinha fica mais difícil. Mas aí, nesses casos, você vai ter um bate-papo mais direcionado com ela, você vai estimular a comunicação, igual na live passada, da semana passada. Ah, minha secretária, ela não é muito comunicativa. Poxa, você 1 a 1 faz essas dinâmicas com ela de sugerir que ela traga algum assunto para vocês conversarem, e aí vocês batem um papo, e aí você elogia ela. Poxa, olha só como é que você está se comunicando melhor. Então, vocês juntas, 1 a 1, podem fazer, sim, um bate-papo um pouco diferente dessas dinâmicas, tá? A questão da carta você pode fazer, não tem problema algum, né? Porque é uma coisa mais individual. Mas essas outras brincadeiras, essas outras interações anônimas vai ser mais difícil. Depois deixa quais as perguntas você usa. Valéria, isso é uma coisa bem individual, porque depende do que você quer com aquela pesquisa, entendeu? Então pode ser pesquisa para identificar o perfil do paciente de primeira vez, pode ser pesquisa de satisfação. Então isso é uma coisa, até a linguagem que você deve usar na pesquisa, eu sugiro que seja uma linguagem que você tem hábito de usar com seus pacientes. Um tratamento bem, como se fosse a Valéria perguntando, tá? A Karina, na clínica tem uma minha funcionária e os demais médicos têm um único para todos os outros, mas isso gera um conflito interno entre eles. Fica difícil apaziguar, porque não tenho gerência sobre o outro funcionário. Ai, Karina, a gente vê tanto esses relatos, eu vou te falar que é um desafio. O fato de você ter a sua própria funcionária é maravilhoso, é excelente, porque você consegue colocar ela da forma que você julga importante, você consegue estreitar mesmo um atendimento de qualidade personalizado, né? Fica difícil apaziguar, porque não tenho gerência. O que eu sugiro nessas situações, eu já conversei aqui, mas é muito difícil também como que esse posicionamento seu vai ser interpretado, né? Porque como eu já falei, tem pessoas que não estão abertas a ouvirem críticas, mesmo que críticas para melhorar a coisa, porque parece que você tá indo ali para se meter, para bedelhar, e não é o teu objetivo, né? De repente, o que você pode fazer, Karina, é identificar quem é o líder aí, né? Quem tem essa gerência e conversar com essa pessoa. Olha, eu tô tendo acesso a cada vez, me interesso muito por essa parte de... Pode falar, não tem problema algum, olha, de gestão, tô me interessando cada vez mais, tenho lido bastante, queria fazer algumas sugestões pra você, o que você acha de a gente criar uma rotina de fazer? De repente o grupo é maior, é mais difícil fazer reuniões semanais e nem tem necessidade, bolem uma reunião de tempos em tempos maiores, para que realmente algumas ações sejam feitas, para que a ideia do trabalho em equipe seja reforçado nesse grupo, para que pequenas lideranças sejam identificadas, para que exista uma ajuda entre um funcionário e outro. É bem interessante. O problema é que não pode vir de você essas ideias, né? Essa ideia pode vir de você para o gerente, né? Para o líder desse grupo. Mas você não pode você se posicionar para o todo, né? Porque senão passaria alguma coisa muito invasiva. Mas acho que você pode conversar com essa pessoa que lidera esse grupo, tá? Olha só. Falei das dinâmicas para tua equipe, né? E eu queria sugerir 3 dinâmicas para contratação de funcionários, tá? Não vou me estender muito, porque eu queria fazer lives curtinhas, mas eu vou citar rapidinho.
Quando a gente está num processo seletivo de um funcionário, muitas vezes a gente quer já falei isso aqui, né? A gente quer um funcionário pronto, preparado, exatamente como a gente sonhou. Não é assim que funciona, né? A gente tem que selecionar dentro daquelas pessoas que estão disponíveis a pessoa que mais se encaixa no perfil que você está procurando e depois treinar essa pessoa para se tornar aquele profissional tão bem capacitado que você espera. Tá. Quando você está fazendo o processo seletivo, o ideal é que você selecione muitos currículos para que você possa realmente escolher alguém dentro desse grupo. E na maioria das vezes o que acontece são reuniões individuais, né? Você faz uma entrevista individual com cada um dos selecionados ali, que você selecionou o currículo, e aí você escolhe. Mas você pode fazer dinâmicas de grupo para fazer a seleção do teu funcionário, do teu novo funcionário. Como que funciona? Você vai marcar, ao invés de uma pessoa por horário para entrevistar, você vai marcar em grupo. Óbvio que depois você pode sim marcar entrevistas individuais com aquelas pessoas que você já deu uma pré-selecionada, mas você pode criar inicialmente essas dinâmicas de grupo. E aí eu trouxe 3 sugestões. Uma delas, você pode fazer uma coisa super simples. Você vai dividir em grupos de 3 e você vai dar para esse grupo um envelope, você vai dar uma folha, uma cola e uma tesoura. E você vai dar 2 minutos para as equipes todas criarem, são 5 folhas, né? Fazerem 5 envelopes iguais àquele ou mais parecido com aquele que você mostrou, que você deu para eles. Se a pessoa perdeu uma folha, rasurar uma folha, ela não vai ganhar outra. Você tem que avisar isso antes. E aí você conta os 2 minutos e deixa as pessoas fazendo essa atividade. E nesse momento você vai observar. Você vai estar perto observando, para você identificar liderança. Dentre aquelas 3 pessoas ali, um vai se posicionar como líder. E se você está procurando alguém que tenha esse perfil mais líder, é nessa pessoa que você vai focar. Você vai ver como que a pessoa lida com estresse, porque, poxa, ela tá ali querendo uma vaga, competindo com a outra, então você vai ver como que ela lida com estresse e como que é o trabalho dela em equipe. Ela quer sobressair porque ela sabe que tá brigando, né, por uma única vaga, ou nesse momento ela vai focar em trabalhar em equipe. Então, nesse momento, com essa simples dinâmica, você consegue identificar, né, entre aqueles 3, né, você vai colocar vários de 3, né, vamos dizer que tem 15 pessoas, você vai fazer 5 grupos de 3. E aí você vai olhando como que dentro daquele grupo de 3, se existe alguém com perfil mais de líder, se a pessoa é mais, de repente, arrogante, mandão, se ela trabalha em grupo, se ela sabe ouvir o que o outro está sugerindo. Então é uma dinâmica super simples, barata e que você já pode dar uma pré-selecionada naquele profissional que você quer. Tá? Você pode estar procurando alguém que tem um perfil mesmo de líder, de motivador, porque a sua equipe, de repente, toda ela é muito passiva. Ok, mas se você já tem um líder na sua equipe, será que, né, nos seus colaboradores, será que vale pegar alguém que tenha tanto essa ideia de liderança? Será que não vai entrar em conflito? Será que não é melhor alguém que aceite opinião, que aceite ser liderado? E aí você vai escolher, né, as pessoas, pré-selecionar baseado nisso. Uma outra dinâmica de grupo de contratação. Senta todo mundo numa roda e pede para cada um falar como se fosse um produto. Então a pessoa ela vai precisar se vender. Olha, aqui no consultório a gente está precisando de um funcionário. Então você, digamos que seja um produto e que vai resolver o nosso problema. Venda o seu peixe. E aí você pode dar, olha, tem 2 minutos para vender o seu peixe. Nesse momento vai ser importante porque você consegue ver a capacidade que essa pessoa tem de falar em público. Você vai conseguir também perceber como que ela lida com imprevistos, porque ali ela está sendo colocada contra a parede, tendo que falar para pessoas que ela nem conhece. Então, também sejam um pouco permissivos, porque é normal que a pessoa fique constrangida, fique um pouco envergonhada, mas tudo dentro de certos limites. Você vai conseguir ver como que a pessoa elabora ideias, e isso mostra a criatividade, isso mostra como que ela lida com o inesperado. Então, várias coisas você consegue tirar dessa dinâmica de grupo, pedindo a pessoa para se vender. Além disso, você consegue ver como que essa pessoa se vê, como que ela é vista aos olhos dela, como que ela vê as qualidades que ela tem, como que ela vê como pode ajudar o nosso trabalho aqui no consultório. Então, essa é outra dinâmica, é a segunda. E a terceira, que eu acho bem simplérrima e muito interessante, é você pedir a pessoa para escrever uma redação. Então, você vai colocar as pessoas numa sala e vai falar, olha, aqui no consultório vocês sabem que a gente preza por um atendimento de qualidade. Então, eu gostaria que vocês usassem 20 linhas, 10 linhas, o que for, você vai definir, para escreverem sobre atendimento de qualidade. O que é um atendimento de qualidade no ponto de vista de vocês? Então, sejam criativos, sejam sinceros e daqui a pouco a gente vai recolher. Você tem tantos minutos para fazer isso.
E você pode escolher outros temas, tá? Pra estar pedindo essa pessoa para escolher. Eu acho interessante sobre atendimento de qualidade, porque é o ponto principal que eu busco num funcionário. Eu acho que se a pessoa tem boa vontade, ela aprende tecnicamente as coisas. Eu acho que ela tem que ser mais acessível a aprender e a estar atendendo bem o nosso paciente. E aí, por que essa dinâmica é tão interessante? Você vai ver, mais uma vez, criatividade. Você vai ver uma coisa simples, que é letra. Seu funcionário, no fundo, ele precisa ter uma boa letra. Ah, a maioria das coisas são digitadas. São, mas vai ter volta e meia, o seu funcionário vai escrever alguma coisa. Se isso é importante para você, é o momento de você ver letra, e que pode parecer um excesso de cuidado, mas é importante. E uma outra coisa, português. Nesse momento você vai ver concordância verbal, você vai ver como que a pessoa conjuga verbo, então, como que ela escreve em si, né? Isso é muito interessante, porque uma das, não é reclamações, mas relatos que eu ouço de muitos colegas caramba, minha funcionária é maravilhosa, muito empenhada, mas escreve muito mal, eu preciso estar passando uma revisão em tudo que ela escreve. Nesse momento, você já consegue fazer uma pré-selecionada, entendeu? Então, gente, o que eu quis falar foram 3, dinâmicas de grupo para seleção de funcionários, mas assim, existem, se eu pudesse falar aqui, mais umas 50, e cada uma vai ser aplicada para uma necessidade, vai te permitir tirar alguma impressão daquele funcionário. E aí depois, se partiu de 15 funcionários, 15 possíveis funcionários, você vai selecionar 5. E aí desses 5 você faz uma entrevista 1 a 1, você procura saber um pouco mais de coisas mais específicas. A Karina, ai meu Deus, fico para morrer com erros de português. O gerúndio composto me mata. Karina, e isso quando você pede a pessoa para escrever uma redação, você começa a ter uma ideia se a pessoa consegue elaborar uma frase, se a coisa consegue ter sentido, se consegue ter início, meio e fim. Então, dependendo da posição que você está querendo para esse funcionário, é muito importante que ele escreva bem, tá? Então, gente, eu acho que essa live foi mais legal até do que eu imaginava. Porque eu falei, gente, eu acho que vai ser um assunto chato pra eu falar com esse pessoal, não vai ser agradável. Mas eu acho que foi legal, né? Eu, pelo menos, gostei de falar. Então, quem tá chegando agora, chegou depois, foi uma live que a gente falou sobre dinâmicas de grupo. Eu falei de 3 possíveis dinâmicas pra você fazer com a sua equipe, pra motivar, pra poder alinhar as coisas. E 3 dinâmicas pra processos seletivos. Eu acho que foi bem bacana, tá? Que bom que gostou, Karina. Que bom, André. Que ótimo. Pessoal, vamos lá. Vale a pena ensinar português para alguém que tem um bom trabalho? Vale, Amanda? Vale sim, tá? Eu acho que tudo... Foi sim. Que bacana, Mariana. Respondendo a sua pergunta, Amanda, eu acho que tudo o que for ensinável, vale a pena você dividir, você dedicar tempo para ensinar uma funcionária que seja boa, tá? Porque se ela tem coisas... O que eu tô querendo dizer com isso? Tem coisas que não são treináveis. Caráter, entusiasmo. É difícil a gente tirar uma pessoa daquela mesmice ao ponto de tornar ela muito entusiasmada. A pessoa de confiança. São coisas que você não treina. Se você conseguiu selecionar uma funcionária que você confia, que ela veste a camisa, que ela é responsável, pontual... Se ela tem várias características muito boas e ela tem algumas coisas que não são tão boas assim, mas são treináveis, eu acho que vale muito você se esforçar para treinar essa pessoa, tá? De verdade. Jaqueline, foi ótimo. Quando abrirá a nova turma? Jaqueline, início de julho. Início de julho a gente dá início a uma nova turma, tá? Mas aí mais pra frente eu falo em detalhes com vocês, conto tudo direitinho, tá? A gente tá ainda no segmento do grupo dos colegas que entrou na última turma, mas em julho, iniciozinho, a gente abre a próxima, tá? Gente, então, que bom que vocês gostaram. Fiquei satisfeita também. Tem dias que a gente termina a live assim, a gente acha que não foi legal. Hoje eu terminei a live achando que foi ótimo. Amanhã a gente tem um assunto muito bacana, que é o médico e as vendas. Eu adoro falar sobre vendas, porque eu sei que é um assunto que a gente tem um bloqueio, assim. É igual aquele macaquinho que faz assim, assim, assim. Que a gente não quer falar, não quer ouvir, não quer ver. Mas a gente tem que mudar isso, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre vendas.
Então venham preparados, tragam suas dúvidas. Hoje vocês perguntaram muito pouco, mas eu entendo porque foi um assunto que a gente não fala com tanta frequência, então foi mais uma aulinha mesmo do que um bate-papo, uma troca. Mas vendas eu acho que já é alguma coisa que dá para vocês perguntarem logo de cara. E quando vocês trazem perguntas, naturalmente a live fica mais rica, né? Então, por favor, amanhã às 8 da manhã, tragam perguntas sobre vendas, combinado? Gente, um super beijo, uma ótima terça para vocês. Nos vemos amanhã aqui ao vivo e ao longo do dia ainda vai ter conteúdo para vocês. Beijo!